Olá! Todo mundo conhece a história dos três porquinhos, certo? Aquela que a gente ouve desde criança. Mas e se essa fábula, aparentemente tão simples, for na verdade um manual sobre como enfrentar as tempestades da vida? Vamos mergulhar nessa ideia e ver como essa história pode ensinar lições profundas sobre resiliência e fé. A grande pergunta que guia a nossa conversa é exatamente essa. Como é que os três porquinhos podem nos ensinar sobre resiliência? A gente vai usar essa história tão familiar para descobrir um princípio muito mais profundo. Como construir uma vida que consegue resistir às maiores dificuldades? Então, vamos começar relembrando a cena. Temos três porquinhos e, claro, um lobo à espreita. Cada um deles precisava construir um abrigo, mas a forma como eles escolheram fazer isso não era só sobre uma casa. Era sobre o próprio futuro deles. E o resultado? Bom, a gente já sabe qual é. A casa de palha, que é o símbolo da pressa, não dura nada. Cai na hora. A de madeira, que parece uma solução um pouco melhor, um meio termo, também não aguenta a pressão. Ela balança e desaba. Somente a casa de tijolos, que foi fruto de paciência e muito trabalho, é que fica de pé. E aqui está o ponto-chave da história toda. A diferença fundamental entre eles não estava só nos materiais, mas sim na mentalidade. De um lado, a gente vê a busca pela rapidez, pelo que é mais fácil. Do outro, a escolha pelo esforço, pela solidez. Ok, então vamos olhar mais de perto para essa diferença de mentalidade. Como é que a abordagem de cada um dos porquinhos levou a um resultado tão drasticamente diferente? Olhando a tabela, a conexão fica inegável. A mentalidade apressada leva a palha e o resultado é o desmoronamento. A busca por um atalho leva à madeira. E o que acontece? O colapso. Agora, o esforço leva aos tijolos e, consequentemente, à segurança. A relação de causa e efeito é direta, não tem como negar. É exatamente aqui que a nossa análise fica mais interessante, porque essa história é muito mais do que um conto de fadas sobre porcos e um lobo. Na verdade, ele é uma metáfora poderosa para a forma como cada um de nós constrói a própria vida. Agora, vamos decodificar esse simbolismo todo. O que será que cada elemento da história representa de verdade, no nível mais profundo, no nível espiritual? Sabe, o lobo mau não é só um vilão da história. Ele representa os desafios que, queiram ou não, todo mundo enfrenta na vida. As tentações, as crises, sejam financeiras ou de saúde, a dor, a dúvida, tudo aquilo que tenta derrubar a nossa estabilidade. E as casas de palha e madeira? Elas simbolizam uma vida construída sobre areia. Sabe, é uma vida baseada na pressa, em valores que são superficiais, na busca constante por atalhos. Pode até parecer mais fácil no começo, mas não tem uma base, não tem um fundamento para resistir quando a pressão chega. Por outro lado, a casa de tijolos. Essa representa a rocha. É uma vida construída sobre a verdade, sobre o esforço que é consistente e, o mais importante, sobre a prática da fé. Leva mais tempo, dá mais trabalho, com certeza, mas cria uma base que pode suportar qualquer tempestade que vier. Então a pergunta é, como se constrói essa casa forte? Quais seriam os materiais que a gente precisa para edificar uma vida sobre essa rocha? Vamos pensar nisso como materiais de construção mesmo. Os tijolos, eles representam a fé. O cimento que une tudo, a oração. As colunas que sustentam toda a estrutura, a obediência a princípios que são sólidos. E o telhado que protege de tudo, a esperança. É um processo, sabe? Um processo ativo e totalmente intencional. E aqui está a promessa central de tudo isso, que é muito importante entender. Construir sobre a rocha não significa que o lobo não vai aparecer. As tempestades da vida são inevitáveis. A promessa não é uma vida sem desafios, mas sim a segurança e a firmeza para a gente conseguir passar por eles. E tudo isso nos leva à nossa conclusão, e a um momento de reflexão pessoal. A história, no fim das contas, nos desafia a olhar para as nossas próprias construções. Essa passagem bíblica é a origem de toda essa metáfora. A sabedoria não está só em ouvir, mas principalmente em praticar. É a prática que transforma a areia em rocha. Quem ouve e age é comparado a essa pessoa prudente, que construiu uma casa capaz de resistir a qualquer tempestade. E assim, a história dos porquinhos nos deixa com essa pergunta. Não para eles, mas para cada um de nós. Olhando para os relacionamentos, para a carreira, para a paz interior, sobre qual fundamento a vida está sendo construída. Na areia da prece e do imediatismo ou na rocha da verdade e do esforço? A resposta a essa pergunta pode definir tudo quando os ventos começarem a soprar.